Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo prosperidade, direção, proteção, restauração e Deus abrindo grandes portas, grandes oportunidades para a tua vida e para a tua família. Senhor, não nos deixe errar. Te pedimos sabedoria. Te pedimos, nos dê olhos, Pai, para ver o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Afasta de nós o caminho mau, as decisões erradas, as precipitações, e coloque em nós a paz que excede todo entendimento. Guarda nosso coração e nossa mente. Não nos deixa, Pai, vivemos ansiosos, preocupados, não. Jesus, eu oro para que todo jugo espiritual que esteja sobre pessoas seja quebrado agora. Jesus, Tu és destruidor de jugos, de pesos espirituais, de opressões. Por isso, remova agora. Remova todo esse cansaço. Remova todo esse peso. Remova toda essa opressão espiritual neste ambiente. E nós profetizamos o nome de Jesus, que será um tempo de paz, será um tempo de avanço, será um tempo de realização e de cumprimento de grandes e poderosas coisas na vida dessa pessoa. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com o teu favor. E nós oramos agora em nome de Jesus para que os obstáculos, os impedimentos sejam agora removidos do caminho dessa pessoa, removidos da sua casa, removidos da sua família, removidos da empresa, todo obstáculo, tudo aquilo, Senhor, que impede com que essa pessoa avance, que está impedindo com que ela vá para frente, com que ela siga o propósito, Senhor, para a vida dela. Nós oramos para que essas travas espirituais sejam quebradas. Tira o medo, tira a insegurança, tira, Senhor, as crenças limitantes e dá vitória para ele, dá vitória para ela, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar junto com você. Eu quero compartilhar um testemunho, olha só, um testemunho de cura nos olhos. Escute esse testemunho que eu recebi. Esse é um testemunho poderoso e eu sei que vai te abençoar. A Sueli, ela escreveu assim: no dia 30 de junho acordei pedindo a Deus que me curasse da alergia nos olhos. Ouvi sua palavra e na hora da oração o Senhor disse que havia uma pessoa com alergia nos olhos e que ela recebesse a cura. Tomei posse e naquele momento fui curada. Deus seja louvado. Agradeço a Ele e ao Senhor por orar por nós. Que Deus abençoe o Senhor e sua família. Quem estava na oração hoje de manhã sabe que eu também orei por uma pessoa com alergia nos olhos. Sempre que você ouvir uma palavra, que nem a Sueli ouviu aqui no dia 30, ela ouviu a palavra no dia 30 e hoje eu também liberei uma palavra sobre isso. Sempre que você ouvir uma palavra e às vezes a palavra, sabe, você pensa assim, puxa, mas essa palavra não é para mim. Mas é muito parecido com o seu problema. Ou pode ter até o nome de outra pessoa. Tome posse, creia. Creia que Deus está curando a pessoa que está do seu lado e está também operando na sua vida. Ou seja, lembra do cego Bartimeu. Jesus estava cruzando pelo caminho e Jesus estava curando outras pessoas, libertando outras pessoas, estava a caminho. E a Bíblia diz que aquele cego, Bartimeu, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz que o Senhor mandou chamar ele. Ou seja, tem bênçãos que estão cruzando por você, que às vezes está endereçado para outras pessoas. Mas você, pela fé, pode entrar nessa bênção. Você, pela fé, pode entrar nessa promessa. Você, pela fé, pode receber mais de Deus na sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio e libero essa palavra sobre a tua vida. Que muitas bênçãos que estão aqui sendo liberadas nessas orações
também diz respeito a você. Deus também quer salvar a tua família, Deus também quer te curar, Deus também quer te libertar, Deus também quer elevar os teus negócios, Deus quer mostrar o caminho para você, lhe dando direção, lhe revelando. Amém? Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários, eu creio que a bênção também é para mim. Glória a Deus. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra, princípios para a guerra espiritual. Acredito que todos nós temos que aprender a lutar espiritualmente. Não só através da oração, mas através de declarações e também com conhecimento. O conhecimento. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Tem muita gente que não sabe expulsar o mal. Você tem que aprender. E você não pode ficar só dependente das orações minha, ou de um pastor, ou de um bispo, seja lá quem for. Você tem que aprender a orar, porque nem sempre os pastores, os profetas, ou os bispos, ou apóstolos, seja quem for, vai estar ali junto com você. Mas você tem autoridade. A Bíblia diz em Lucas 10:19, eis que vos dou poder e autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. O Senhor nos deu poder. E a Bíblia diz, e nada vos fará dano algum. Você sabe qual que é o engano de muitas pessoas? É que se elas orarem por libertação, se elas repreenderem o mal, se elas intercederem, vai haver uma retaliação. Esse é um engano. Nós sabemos que o inimigo se levanta assim, sempre que você está rumo a uma promessa de Deus, ao cumprimento de uma palavra, mas você não pode ter medo do mal. Você não pode ter medo. A Bíblia diz, nada vos fará dano algum. Claro que nada vos fará dano algum se não houver brecha, se não houver porta aberta para o mal entrar. Então, vamos lá. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, 8 e 9, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por que a Bíblia diz estejam alertas e vigiem? Porque o diabo, o inimigo, como diz aqui, ele não dorme. Ele não tira férias. Ele não aproveita os feriados e os domingos, sabe, para passear ou para viajar com a família dele, não. Ele está em todo o tempo buscando a quem possa tragar. É por isso que a Bíblia diz, estejam alertas e vigiem. Aí você diz, puxa, mas está sempre em alerta contra o mal? É o que Jesus ensinou. Porque a nossa vida, ela não é só natural, ela é espiritual. E quando você vence no espiritual, você vence no natural. Então eu entendo da seguinte maneira, eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que ter medo, eu não tenho que ficar, sabe, buscando demônio e vendo coisa, não. Mas eu preciso estar alerta e vigiar. E a Bíblia diz mais, ela diz para mim resistir e o mal vai fugir. Resistir. Por que ela fala para resistir? Você já ouviu falar de Muhammad Ali ou de George Foreman, ambos boxeadores? Você sabe que mais do que força, mais do que técnica, mais do que habilidades, esses dois lutadores de boxe tinham uma resistência incomum. Uma resistência incomum. Por quê? Porque a resistência também é uma forma de ataque. Ela não é só defesa, ela também é ataque. Então, a Bíblia diz que quando a gente resiste ao mal, ele vai fugir. Resistência espiritual, permanecer em oração, mesmo diante da luta. Permanecer buscando, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das afrontas. Vai fazer com que o inimigo corra, fuja. Então, algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, não perca a sensibilidade espiritual. Parece que muitos cristãos acabaram destruindo o poder dessa palavra. Sensibilidade para muitos é uma palavra ruim,
mas todos nós somos espirituais e temos esse tipo de discernimento, esse tipo de sensibilidade ou discernimento, ou sentir as coisas, como você achar melhor. E nós temos que perceber no nosso espírito quando estamos sendo atacados espiritualmente. Perceber por uma revelação do Espírito Santo que o mal, ele está lutando contra a nossa casa, ou contra as nossas bênçãos, ou contra a empresa. Eu fico impressionado. Às vezes as pessoas me pedem oração e elas não conseguem saber o que é que está acontecendo com elas. Elas precisam de outra pessoa para ajudá-la a discernir, para ajudá-la a entender. Quantas empresas eu já fui visitar de gente que foi me pegar no hotel quando eu estava em viagem, de gente que me levou até a sua empresa. Antes eu fazia mais isso, agora não tenho feito tanto. Mas sabe, de orar e eles dizerem assim, eu não sei o que está acontecendo, mas as vendas pararam, eu não sei o que está acontecendo, muitas demissões, eu não sei o que está acontecendo, os negócios não estão indo bem, eu não sei o que está acontecendo, as máquinas estão quebrando, enfim. Sabe, eles não conseguem discernir que as coisas são espirituais e de eu entrar nesses lugares e começar a ver as coisas que estão lá agindo, que estão lá operando. Então nós temos que ter uma vida de busca por Deus, de busca pelo Espírito Santo, e devemos compreender as coisas espirituais, compreender o que Deus está mostrando para a gente, o que Deus está revelando para a gente a respeito das coisas que estão nos atacando. E você não vai ter esse discernimento espiritual só pedindo oração. Você vai ter esse discernimento espiritual caminhando com o Espírito Santo. Você vai ter esse discernimento espiritual passando tempo com Deus, passando tempo com a sua palavra, para que você possa abrir os teus olhos espirituais e ver a realidade espiritual. E quando eu digo ver a realidade espiritual, não significa que você vai ver demônios. Algumas vezes Deus pode abrir, porque Ele é Deus, Ele pode abrir para você isso. Mas, sabe, o próprio discernimento, não, isso é espiritual. Isso é espiritual que está agindo aqui. Essas perdas que eu ando tendo, esses roubos que eu ando tendo, esses negócios que estão travados aqui dentro, isso é espiritual. Você tem que perceber. Isso que está acontecendo aqui na minha casa, essas brigas, esses desentendimentos, esses conflitos, sabe, esses pensamentos ruins que tem assolado a minha casa, isso é espiritual. Eu não posso aceitar isso, porque a gente tem, sabe, eu posso dizer, se acostumado a ter uma razão lógica para as coisas. Não que, sabe, eu não creia que para certas coisas existe uma razão lógica. Claro que existe uma razão lógica, como, por exemplo, a pessoa ela se aperta financeiramente, aquilo pode ser espiritual, mas também pode ser descontrole financeiro, pode ser maus negócios, pode ser confiança nas pessoas erradas. Ou seja, tem muitas coisas em jogo, que pode estarem corroborando para que as coisas travem, para que as coisas fiquem ruins. E não adianta a pessoa colocar tudo na culpa do inferno ou na culpa da conta do diabo, sendo que ela é culpada disso por causa do seu desgoverno. Agora, eu não posso ignorar que pode haver sim elementos espirituais que estão contribuindo para o agravo de determinadas situações na minha vida. Então, nós não podemos perder a sensibilidade espiritual. A segunda coisa é lute com fé e inteligência espiritual na batalha. Daí, o que significa isso? Lutar com fé e inteligência espiritual? Bem, a fé é um escudo, a Bíblia diz. Ou seja, eu não vou perder o meu sono porque eu estou numa batalha espiritual. Eu não vou ficar ansioso, preocupado, eu não vou deixar, sabe, com que a minha cabeça se encha de pensamentos ruins, porque eu estou enfrentando uma batalha espiritual. Não, eu vou me manter em Deus, eu vou continuar em oração, mas eu vou dormir tranquilo. O salmista diz, no Salmos 4, se não me engano, deito-me
e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Então, isso é fé e inteligência também, porque não é bom, sabe, a pessoa viver sempre preocupada. Ela viver sempre assim, com os nervos à flor da pele e pensando, ai, agora, e se der algo errado, e se alguma coisa acontecer? Ei, você ora e descansa em Deus. Isso é lutar com fé e inteligência. Isso é lutar com fé e inteligência. Se eu sei que Deus está comigo, se eu sei que eu já fiz a minha parte orando, eu estou colocando as coisas em ordem, eu estou buscando andar com Deus, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou andar ansioso? Por que eu vou andar nervoso? Por que eu vou deixar certas coisas acontecerem, sabe, na minha vida? Eu não tenho como permitir isso. Eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que descansar no Espírito Santo e saber que Deus está no controle de todas as coisas. E a terceira coisa é, não tenha medo da retaliação, como eu disse. Maior é aquele que está contigo. Ah, mas se eu repreender o mal, ele vai vir contra mim. Maior é o que está contigo. Jesus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O que essa palavra está dizendo é que você tem o poder de destruir a obra do mal contra você. Então você tem que orar. Senhor, eu quebro as palavras malditas contra o meu negócio. Senhor, eu quebro essa ação de Satanás contra a minha casa. O Senhor é minha força. O Senhor é quem me capacita. O Senhor é quem me dá vitória. E você confia, você crê. E mal nenhum vai ter poder sobre a tua vida. Vai ter poder sobre a tua casa. Amém? Escreve aqui nos comentários isso. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Recebe essa instrução de Deus? Glória a Deus. Eu creio. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos orado aqui, tanto de defesa quanto de ataque. E hoje nós vamos ter o segundo dia da nossa conferência A Cura. Então, alunos da Academia Quindo Global, não percam, certo? Não percam. Vai estar conosco hoje Mac Anderson e Tiago Brunet. Vão ser, eu acredito, ministrações especiais para vencer as crenças limitantes. Amém? E você que é aluno da academia, não se atrase hoje, 19 horas. E você que não é aluno da academia, mas que quer participar, quer inclusive ouvir o que foi dito ontem, o link está aqui na descrição desse vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. E olha só, está sendo uma grande bênção. Esse é o meu novo livro, Café com Jesus, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Esse livro aqui vai enriquecer teu dia, amém? Vai te abençoar, vai trazer vida, vai trazer paz. Por quê? Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Então, vai te ajudar. Mas não esqueça, primeiro lê a sua Bíblia, para depois ler o livro, ok? A ordem importa para Deus, como eu tenho dito. E eu estou assinando os livros e estou também colocando um salmo que Deus coloca no meu coração, certo? E eu sei, esse livro aqui vai ser uma bênção na vida de muita gente. Se você quiser adquirir, vá no meu site www.vinicius17.com.br, certo? Então, adquira nossos livros, vai ser bênção para você, para quem você também abençoar, porque o ideal é você adquirir para você, mas também abençoar a vida de outras pessoas. Muito bem, eu vou declarar o Salmos 91, quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Deus te trouxe aqui por um propósito, eu creio nisso. E se você puder compartilhar, compartilhe com 8 pessoas. Mande aí para 8 amigos, abençoe a vida de alguém em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para a autoridade que nós temos, no nome de Jesus Cristo. Somos filhos de Deus, somos herdeiros e recebemos autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Por isso, oramos agora para que toda injustiça contra nossas vidas seja visitada agora, pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que caia por terra todo laço do inimigo, que caia por terra toda ação contrária, tudo aquilo que o inimigo tem tentado, tem lutado contra a nossa vida, família e negócios, sonhos e projetos, nós quebramos agora, desfazemos completamente no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família. No nome de Jesus nós oramos para que o Senhor libere cura, libere paz, libere saúde. Jesus, nós cremos que Tu tens todo o poder. Tu és soberano, Tu és todo poderoso. E na autoridade do nome de Jesus eu oro para que haja 1000 vezes mais na vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor libere paz, libere saúde, libere força, libere ânimo, libere novas conexões, libere novas oportunidades e abra grandes portas. Na autoridade do nome de Jesus repreendemos todo pesadelo, repreendemos toda insônia, repreendemos todas as perturbações noturnas, tudo aquilo que não deixa as pessoas da casa dormir, as crianças dormir, que vá embora em nome de Jesus Cristo. E que a paz de Deus governe essa casa, governe esse ambiente. Oramos também colocando todos os nossos assuntos, problemas, dificuldades e limitações nas mãos de Jesus Cristo e pedimos a Tua bênção, Jesus. Pedimos a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, no nome de Jesus Cristo. Libera favor, libera graça, graça abundante, libera favor sobrenatural sobre a vida dessa pessoa, sua casa e sua família. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor te visite, que o Senhor te toque, que a mão poderosa do Senhor seja sobre ti, seja sobre os teus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa oração e essa palavra, compartilhe agora com 8 pessoas. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. E logo, logo, aluno da Academia aqui no Global, não perca o nosso evento A Cura, vencendo as crenças limitantes. Paz, prosperidade e salvação. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos justiça de Deus agora, contra toda injustiça, contra toda maldade. Liberamos uma palavra sobre o nosso caminho, liberamos uma palavra sobre o nosso ambiente, liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida e declaramos justiça de Deus. A justiça de Deus está em operação, a justiça de Deus está movendo.
O Senhor nos abençoou, estamos abençoados. Nenhuma maldade tem poder sobre nós. O Senhor nos dá livramento, o Senhor nos cuida, o Senhor desfaz laços de morte, laços de acidente. A mão do Senhor está nos guardando. Que toda a maldade, Pai, que não temos ciência, toda a maldade que não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, nós quebramos ela agora em nome de Jesus, desfazemos o poder da maldade, quebramos a influência da maldade e declaramos arma forjada, laço do passarinheiro, dardo do inimigo está por terra, no nome de Jesus. E nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, sobre todos da nossa casa. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, pedimos a proteção do sangue de Jesus e declaramos, ó Deus, que estamos guardados pelo Senhor, estamos abençoados, somos mais do que vencedores, fomos projetados para crescer, para aumentar e para viver a plenitude do destino e da promessa do Senhor para a nossa vida. Por isso, declaramos que vamos viver o que Deus tem para nós. Vamos viver a plena prosperidade, vamos viver a plena saúde, vamos ver a salvação de todos da nossa casa, vamos ver todos eles conhecendo a Jesus e vamos ver tudo aquilo que foi projetado pelo mal sendo envergonhado, sendo lançado por terra, e declaramos em nome de Jesus a restauração total e completa, a restituição. Senhor, a tua palavra diz que tu restitui, tu és Deus poderoso para restituir, inclusive, a saúde perdida, a energia perdida, a força perdida, o dinheiro perdido, as oportunidades perdidas, no nome de Jesus. Cremos no Deus que faz novas todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus a abençoe. Alegria, paz e salvação na tua casa. Você que está entrando nessa oração, estamos no segundo dia do nosso propósito. Gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: estou firme, certo? É algo entre você e Deus. É uma declaração profética. Estou firme no segundo dia desse propósito. Nós vamos fazer 14 dias, 7 mais 7. Estamos firmes aqui, crendo que nesses 14 dias o Senhor vai movimentar as coisas. Nesses 14 dias Ele vai mover as águas. Você crê nisso? Você lembra da pesca de Pedro? Eu falei inclusive sobre isso esses dias, a respeito de quando Jesus entrou no barco de Pedro, depois de uma noite fatídica, depois de uma noite nada produtivo, depois de um dia exaustante e de fracasso. Jesus então entra no barco e movimenta as águas e traz sobre as redes de Pedro uma pesca que a Bíblia chama de maravilhosa, Amazing Grace, uma graça maravilhosa do Senhor, uma graça maravilhosa, o poder de Deus. O poder de Deus nas águas, agitando as águas. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai agitar as águas. Deus vai movimentar as coisas. Você vai ver Deus agitando as coisas, Deus movimentando as coisas. Amém? Declare aqui nos comentários e vai ser uma declaração profética. Escreve aí: estou firme. Estou firme, estou firme, para a glória de Deus estou firme, para a glória de Deus estou firme aqui, nesse propósito, nessa oração, em nome de Jesus. Eu comecei uma mensagem pela manhã, na oração da manhã, falando sobre o coração endurecido. Quando Deus endurece o coração das pessoas próximas de nós. E nós sabemos que não é nada agradável quando alguém endurece o coração. Você sabe que uma pessoa de coração aberto, ela ajuda você. Uma pessoa de coração aberto, sabe, ela está disposta a lhe abraçar. Uma pessoa de coração aberto, ela é como um refúgio na tempestade.
Uma pessoa de coração aberto, ela não mede esforços nenhum de poder lhe auxiliar, de poder lhe dar oportunidades, de poder ajudar você. Mas uma pessoa de coração fechado, seu rosto endurece e ela diz um redondo não para você. Só que o não que está saindo da boca dela pode não ser propriamente 100% dela. Tem o dedo de Deus aí. O dedo de Deus. Os nãos de Deus para a nossa vida estão nos levando para o epicentro do nosso propósito, para o epicentro da vontade de Deus para a nossa vida. Eu creio que muitas vezes Deus permite que pessoas endureçam o coração em relação a nós, porque Deus está querendo fazer uma grande obra na nossa vida, assim como Ele endureceu o coração de Saul. Por que você acha que Deus endureceu o coração de Saul contra Davi? Deus endureceu o coração de Saul contra Davi para que Davi amadurecesse. E sabe, mudou da água para o vinho, porque Saul tinha Davi como um filho seu, como um filho, como alguém, sabe, que pertencia à sua casa, como uma extensão da sua casa. A Bíblia diz que Saul cavalgava ao lado de Davi. Eles iam juntos para a guerra. Davi tinha acesso ao palácio. Davi tinha acesso ao coração de Saul. Que tremendo isso. E num belo dia, Saul e Davi voltam de uma batalha. Talvez de um dia cansativo, de um dia que eles tiveram que usar até a última fibra do seu ser em valentia, em esforço para combater e vencer em favor de Israel. E quando os dois estão retornando, então se houve o barulho, sabe, de festa aguardando eles do retorno dessa batalha, quando os homens chegavam do campo de batalha, havia festa, as mulheres, as crianças, aqueles que eram mais velhos que não podiam ir à guerra, todos faziam uma festa para recebê-los na entrada do acampamento ou na entrada da cidade. E então se ouviu o barulho de músicas, de cânticos, e quando se aproximavam, Saul ouviu uma música que endureceu o coração dele. Saul ouviu a música que ele havia matado seus milhares, mas que Davi seus 10 milhares. Ou seja, em outras palavras, Saul e Davi andando junto, e Davi estava 10 vezes acima de Saul. E sendo que Saul era rei, aquilo ali embruteceu o coração de Saul. Daquele dia em diante, Saul nunca mais foi o mesmo. Você sabe que tudo isso era propósito de Deus, porque Deus tinha rejeitado Saul. Deus tinha rejeitado Saul. Então tem coisas na nossa vida que Deus permite por um propósito. Deus permite por um propósito. Deus já estava querendo levantar Davi, promover Davi, fazer coisas novas na vida de Davi. Só que Davi não esperava que essas coisas novas representavam aquele que era como um pai para ele, agora se tornando o seu pior inimigo, porque Saul fechou o coração para Davi. E Davi teve que fugir. É por isso que eu quero que você entenda. Pessoas escutaram coisas sobre você que fechou o coração delas em relação a você. E isso foi proposital. Talvez você diga assim, puxa, mas isso é tão difícil de entender. Eu sei, mas Deus faz essas coisas porque Deus está querendo amadurecer o Davi. Deus está querendo amadurecer o Pedro, o João, o Tiago, a Sônia, a Maria. Deus permitiu com que essas pessoas endurecessem o coração para amadurecer você. Deus está trabalhando em algo maior.
Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando no propósito que Ele tem para a tua vida. Há coisas grandes que Deus tem reservado para você. E é por isso que Deus manda dizer para você, escute essa palavra. Deus manda dizer para você que essas pessoas ouviram coisas acerca de você, elas fecharam o coração para você, mas isso só aconteceu porque Deus permitiu. Então, a sua guerra nunca foi contra quem falou mal de você. Então, você brigou com meio mundo, você desfez relacionamentos, você desfez alianças, porque você pensou, falaram mal de mim. Não. Isso pode até ter acontecido, mas aconteceu por permissão de Deus. Aí você diz assim, mas por que Deus permitiu isso? Para te amadurecer. Davi só se tornou Davi, o grande rei Davi, aquele que foi temido quando entrava no campo de batalha, o homem segundo o coração de Deus, porque alguns fecharam a porta para ele. E quando o homem ele tem a porta fechada, ele vai para a próxima porta, e quando aquela porta está fechada, ele vai para outra porta. Mas essas portas fechadas estão levando ele à porta certa. Então a Bíblia diz que Davi começa a sua jornada rumo ao trono. E também, ao mesmo tempo, uma jornada de sobrevivência. E ele chega na vinha de um homem chamado Nabal. E lá na vinha de Nabal, ele protege os campos de Nabal, ele impede com que caçadores tomem o rebanho de Nabal. E quando chega o dia do pagamento, quando chega o dia de alimentar os seus soldados, ele manda alguém até a casa de Nabal, e o emissário chega a Nabal e diz assim, Davi, o meu senhor, aquele que é escolhido do Senhor, mandou eu vir aqui e levar suprimentos para o exército, porque Davi tem protegido os seus campos, tem feito guarda para você. E Nabal disse, quem é Davi? Senão um rebelde? Eu não vou ajudá-lo. Diga para ele que eu não vou ajudá-lo. E a Bíblia diz que Davi, quando ficou sabendo disso, ficou encolerizado e disse para os homens dele, nós vamos acabar com o Nabal. Então, ele começa a marchar. Ele começa a marchar em direção à casa de Nabal. E então, a esposa de Nabal, chamada Abigail, ficou sabendo da tolice de Nabal. Então, ela enche a sua carruagem de suprimentos, traz os seus servos junto e leva Davi. E ela encontra Davi no caminho, indo para a casa dela, e ela diz, meu senhor, não faça mal a Nabal, a mim e a todos nós da nossa casa. Nabal é tolo, mas eu vim aqui para ajudá-lo porque reconheço que você é o escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que aquilo aplacou o coração de Davi. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus sempre vai usar pessoas como Abigail para não deixar a gente se enfurecer contra pessoas de forma desnecessária. Davi estava indo para derramar toda a fúria dele sobre a casa de Nabal. Mas você tem que entender uma coisa, que não adianta você ficar brigando com N pessoas para que elas venham a abrir o coração para você. Se elas fecharem o coração de forma injusta para você, escute, porque essa é uma palavra profética que eu vou liberar sobre a tua vida. Se elas fecharem o coração para você, Deus abrirá o coração de outras pessoas para que não falte a você. Deus abrirá o coração de outras pessoas para te abençoarem. Deus abrirá o coração de outras pessoas para que você seja abençoado, para que você tenha o seu suprimento. Então, sabe, pare de brigar com todo mundo, pare de criar desafetos e comece a compreender que os nãos de Deus, eles não vêm para te destruir. Os nãos de Deus
estão vindo para lhe levar ao caminho certo e para te apresentar as pessoas certas. Entende isso? Entende o que Deus está falando com você? Então Deus está querendo lhe reposicionar de uma maneira diferente. Talvez até agora você esteja estragando tudo, mas tem um potencial em você aí. Tem um talento grande na sua vida. Tem algo que foi dado por Deus na sua vida. Por isso, não desista. Talvez você diga assim, puxa, mas eu estou vivendo uma temporada de nãos na minha vida. Porque você não reconheceu ainda que Deus está trabalhando na sua vida. Porque você não reconheceu ainda as portas certas, as pessoas certas na sua vida. Então pare, sabe, de brigar com extremos. Pare, sabe, de pisar por cima de coisas que você não deveria nem estar tocando. Mas você está lá e carregando ódio no seu coração, e carregando raiva e ressentido. Ei, você precisa administrar os seus próximos passos com a sabedoria do alto. A sabedoria do alto vai lhe levar aos lugares certos. A sabedoria do alto vai restaurar a tua vida. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem dele. Escute isso. Eu sinto dentro do meu espírito, já falei na oração da manhã, estou falando agora na oração da noite. Dentro do meu espírito eu sinto de dizer isso para pessoas que estão me ouvindo. Deus está lhe preparando para algo. Deus está restaurando vidas aqui. E isso não tardará. Por isso, renda-se a Deus e coloque-se agora na posição de alguém que está sendo moldado por Deus. Compreenda o que Deus está fazendo e depois caminhe por essa direção. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque eu sei que Deus vai te abrir novas portas e vai colocar novas pessoas no teu caminho. E você vai ter tudo o que você precisa, em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus. Compartilhe agora essa palavra com 7 casas, 7 famílias, 7 pessoas, em nome de Jesus Cristo. Estamos hoje no 2º dia do nosso propósito. Estamos em oração e jejum. E você que entrou agora, você pode também estar com a gente. Por 14 dias, 7 mais 7, eu estarei firme aqui nesse propósito. Também larguei o pão. Se você quiser me acompanhar no jejum, você é livre. E se não puder, me acompanha nas orações. Estamos orando às 6 e às 18. Toda vez que você entrar aqui na oração, a primeira coisa que você vai escrever quando você entrar aqui na oração é: estou firme. Isso vai ser um memorial que você está fazendo, certo? Cada vez que você entrar aqui na oração, você vai escrever essa frase: estou firme. É um memorial de que você está firme no propósito e está crendo na justiça divina. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero agradecer a todos os parceiros que têm sido uma bênção na nossa vida, que têm intercedido por nós também, que têm lutado a boa luta. Estamos de segunda a sexta na TV Bandeirantes, 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 na Rede TV. Você pode se tornar um parceiro do nosso ministério. Entre em contato com a nossa equipe. E se não puder, então, mesmo assim, que Deus te abençoe mais e mais. E você que pode ser um parceiro, que Deus te abençoe, multiplique na tua vida, te prospere cada vez mais. E meu muito obrigado. Amém? E se você puder orar pela nossa vida, eu agradeço. Também quero lhe convidar, hoje às 19 horas, nós vamos ter a Masterclass. Nós estamos ainda falando de visões. Na verdade, todo esse mês eu vou falar de visões espirituais. E hoje nós temos uma aula dentro da academia aqui no Global, é uma escola online. Você pode se tornar nosso aluno. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Glória a Deus! Nós vamos declarar agora o Salmo 91 e quero lhe convidar. Domingo agora, 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. E nesse domingo eu vou orar presencialmente contra a injustiça e contra a maldade. Amém?
Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora, para que a injustiça, a maldade seja visitada agora, Senhor. Oramos para que aonde houve injustiça, haja a justiça, e aonde houve maldade, que a bondade de Deus se manifeste. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, do aquilo que foi tirado das nossas mãos, do aquilo que foi tirado do nosso caminho, toda oportunidade que foi tirada, que foi assaltada. Nós oramos em nome de Jesus por uma restituição e restauração. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos revele as portas certas, para que o Senhor nos mostre e traga para a nossa vida as pessoas certas, no nome de Jesus, e nos dê sabedoria, ó Deus, para não lutarmos contra pessoas, mas lutarmos contra aquilo que verdadeiramente tem incitado pessoas contra nós. Oramos em nome de Jesus Cristo para que toda ação maligna que produz maldade, toda ação maligna que produz, inclusive, portas fechadas, nós oramos em nome de Jesus para que todo mal caia por terra. Em nome de Jesus. E nós queremos entender os nãos de Deus para a nossa vida. Queremos entender aonde o Senhor está amadurecendo na nossa mentalidade, no nosso coração, dentro do nosso ser. Por isso, Pai, perdoamos aqueles, Pai, que disseram não. Perdoamos aqueles, Pai, que fecharam a porta, que endureceram o coração para nós. Mas cremos, ó Deus, que o Senhor irá nos conduzir às portas certas. A nossa vida não está travada. O nosso caminhar não está impedido, porque somos mais que vitoriosos, somos vencedores. Estamos caminhando na rota de milagres, na rota das promessas de Deus. Por isso, Pai, libera do teu poder agora e abre as portas certas, traga o suprimento necessário. Mostra o milagre, mostra o caminho para essa pessoa, e nós oramos por uma restituição total e completa, uma restauração de casamentos, uma restauração de família, uma restauração de saúde. Dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos a toda dor, a todo mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E que haja milagre agora, tocando na vida dessa pessoa. Haja restauração total e completa no nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, para que o Senhor afaste do nosso caminho o que for a armadilha. Afaste do nosso caminho a malícia, afaste do nosso caminho aquilo que for traição, afasta do nosso caminho aquilo, Senhor, que injustamente foi tramado. Que a Tua mão seja sobre nós, Pai, e nos conduza em paz, em prosperidade, em alegria, em saúde, e que dentro da nossa casa haja a visitação do alto e que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo, todos eles sejam salvos. Eu oro
pela tua bênção nessa casa, Pai. Libera da tua paz, libera da tua restauração no nome de Jesus Cristo. E nós oramos para que o Senhor nos fortaleça para caminharmos no centro do teu propósito. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe, que haja paz no teu caminho, na tua noite, em nome de Jesus Cristo. Que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você não ativou as notificações aqui no YouTube, ative as notificações, para que você não fique mais sem ser avisado quando eu entrar ao vivo. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo transformação total na tua vida, na tua família, na tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que alegria estar aqui junto com você. Estamos hoje no primeiro dia de 21 dias para transformar a sua vida. Eu creio no poder da transformação. Eu creio em milagres. Eu creio em resposta de oração. E hoje nós estamos falando sobre o propósito da dor. O propósito de Deus permitir certas coisas de acontecerem conosco. Tudo fala, inclusive a dor. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero dar um testemunho aqui para você maravilhoso, da Marcele. Quero agradecer ao Senhor Jesus, porque eu tinha um caroço na mama e fui curada. Também fui curada da ansiedade e do pânico. Obrigado, meu Senhor. Agradeço pelas orações. Que Jesus abençoe você, sua família e seu ministério. Que Deus te abençoe, Marcele. Olha como Deus tem operado a cura, o milagre. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, se Ele cura, por que Ele não cura todo mundo? Você já parou para pensar que Deus também usa os médicos? Deus usa os médicos. Deus usa também outras ferramentas. E claro, Ele também cura. Ele tem o poder para curar. Por isso, em vez da gente ficar muitas vezes reclamando ou buscando duvidar, deixando com que o engano entre dentro do nosso coração, nós temos que orar. Orar, fazer a nossa parte e deixar as respostas com Deus. Eu oro por milhares de pessoas, nem todas são curadas, mas muitas são curadas. E toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Dores são também necessárias. E são necessárias por vários motivos que eu vou mostrar para você. E no final, tem algo que você precisa fazer para transformar a sua vida. Eu vou falar para você sobre esse algo que precisa ser feito por você, que Deus não vai fazer, você tem que fazer. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas dores, para que em mim habite o poder de Cristo. Guarda essa palavra no seu coração. Paulo, a Bíblia diz aqui que ele estava sendo atacado. Ele foi esbofeteado por um mensageiro de Satanás. Não sabemos se era uma enfermidade, não sabemos se era uma perseguição, não sabemos se era uma dor que ele tinha, enfim, mas era algo que estava afetando a sua carne. Talvez estivesse afetando o seu corpo físico ou afetando a sua alma, o seu emocional. De qualquer forma, foi um ataque contra a vida dele. E a Bíblia diz que ele orou. E ele orou porque ele sabia que se tem resposta em oração, porque as pessoas me perguntam isso, será que Deus está me ouvindo? Sim, sempre Deus te responde. Só que a Bíblia diz
que o Senhor deu experiências extraordinárias para ele. O Senhor tinha dado uma graça poderosa para a vida dele. E ele orou e o Senhor disse para ele que não iria tirar aquele mensageiro. Sabe por que o Senhor não iria tirar aquele mensageiro que estava esbofeteando, que estava trazendo dor para ele? Porque aquela dor era necessária. Tem certas coisas na nossa vida que era necessário. E a Bíblia dá a resposta que era necessário para que ele não se exaltasse. Tem coisas que Deus permite na nossa vida para que a gente não se exalte também. Você sabe que as pessoas mais orgulhosas que eu conheci eram pessoas que tinham grande poder, ou um grande talento, ou muito recurso, ou pessoas que, sabe, tinham uma personalidade muito forte. E muitas vezes na nossa vida, Deus permite algumas coisas para que a gente não se exalte, para que a gente venha conhecer o nosso lugar, reconhecer também o outro próximo que está próximo de nós. Porque você começa a ter algumas experiências, seja na fé, seja no mundo dos negócios, e você vai se tornando uma pessoa assim muito capaz, muito habilidosa. Você vai crescendo, você recebe as lisonjas dos homens, você é aplaudido, você é reconhecido pelo seu trabalho, você começa a prosperar, as coisas começam a dar certo, começam a se encaixar, você vai tendo certas reuniões com pessoas importantes, enfim, a vida vai melhorando. E quando isso acontece, se você não está sempre se colocando diante de Deus em uma condição de entrega, de dependência de Deus, você pode ser um risco para o seu propósito. Você mesmo ser um risco. Você mesmo ser a bomba para o seu propósito. Sabe por quê? Porque o homem, quando ele não submete a alma dele a Deus, quando ele não submete as suas emoções a Deus, ele vai atacar outras pessoas. Ele vai se engrandecer diante das pessoas. Ele não vai se dobrar. Ele não vai baixar a voz quando ele for retarguido. É por isso que algumas dores vêm para nos proteger do propósito. É Deus me protegendo no meu propósito. Estava assistindo a história de um jogador de basquete famoso do nosso tempo, da nossa geração. E algumas coisas aconteceram na vida dele que eu vi ali literalmente Deus permitindo que ele ficasse fora de alguns jogos, mesmo ele sendo a estrela do time, para guardá-lo do seu propósito, para guardá-lo do seu futuro. Tem coisas que Deus permite na nossa vida, muitas vezes uma injustiça até, sabe? Acontece uma injustiça no seu caminho, já para lhe proteger de algo lá na frente. Porque hoje você está desse tamanho, mas amanhã você pode estar desse tamanho. Então Deus permite que algo aconteça aqui agora, para que você aprenda a não confiar em todo mundo, para que você aprenda a não falar para todo mundo das coisas boas que estão acontecendo com você. Tem um ditado lá no Sul, não sei se esse ditado é do Brasil inteiro, é só lá do Sul, que gato escaldado tem medo de água. Você tem que ter cuidado, sabe, com certas coisas que Deus já te mostrou. Deus já mostrou para você que tem certas amizades que não dá para você colocar para dentro da sua casa. Deus já mostrou para você, Deus já revelou para você que tem coisas que não dá mais. Não dá, pronto, acabou, foi uma estação. Eu aprendi que o mundo é cíclico, sabe? E que para você compreender o que o mundo está vivendo hoje, você precisa compreender a história também. Você precisa ir lá na história para ver, porque as coisas se repetem. As modas mudam, os nomes mudam das coisas, mas a história ela é muito cíclica, se repete muitas coisas. E nós só vamos compreender o que de fato, sabe, pode ser danoso para o nosso propósito se a gente tiver passado por uma situação ruim, por uma situação adversa. Sabe o que eu aprendi?
eu aprendi a não me enganar com um sorriso amarelo. Tem gente que é muito boa para conversar. Tem gente que você se encanta, sabe, com o jeito da pessoa. Pessoa alegre, para cima, animada, e tem você como amigo dela, sabe, e abre as portas da vida dela, do trabalho dela, da casa dela para você, e você pensa, puxa, que máximo, encontrei um amigo. Eu aprendi que antes de me conectar com uma pessoa, eu tenho que conhecê-la, para que eu não caia em uma armadilha. Porque as armadilhas vêm, geralmente, de pessoas assim, que você não consegue ver o que está por trás. Aparentemente você pensa, é uma conexão de Deus, está me ajudando, está me abençoando, e às vezes não está te abençoando. Às vezes é uma armadilha, é uma cama de gato para lhe derrubar. Algumas dores vêm para tirar o excesso, sabe? Algumas dores vêm, às vezes Deus permite com que a gente passe por determinadas situações porque estamos nos excedendo nas nossas conversas, estamos nos excedendo até mesmo sobre aquilo que estamos pensando sobre as pessoas, estamos nos excedendo nos gastos, até isso, estamos nos excedendo, sabe, fazendo negócio sem consultar a Deus. Todo excesso vai te prejudicar. É que nem quando você está soltando a boca, podemos dizer, come de forma desregrada. Eu tive vários problemas de dormir desregrado, comer desregrado e, sabe, viver uma vida sedentária e isso me prejudicar muito. Eu tive que tirar os excessos, tudo que era excesso na minha vida eu tive que tirar. E sabe o que é pior? Quando a gente é novo, a gente não sente algumas coisas, não sente e não se preocupa com o futuro, porque pensa, eu estou bem, está tudo bem comigo, mas acaba se esquecendo de que a vida cobra por tudo, né? Então, por todo o excesso que você teve, a vida vai ter que cobrar. Então, entender isso, entender que você, sabe, tem que andar em alguns limites é muito importante. Eu aprendi isso, sabe? Que Deus permite as dores na nossa vida para nos ensinar limites também, limites saudáveis, limites que vai ser para o meu bem, para o meu futuro. Ou seja, Deus permitindo a dor para tirar o excesso da minha vida. Então, às vezes Ele permite uma dor de cabeça, Ele permite um problema na sua saúde para você se cuidar melhor, para você ver que você tem um grande destino preparado por Deus, mas para você viver aquele destino, você vai ter que cuidar do seu corpo, do templo do Espírito Santo. Algumas dores vêm para quebrantar o nosso coração também. Algumas dores vêm para, sabe, tornar a gente mais humilde, tornar mais humano, porque as pessoas estão cada vez mais egoístas. O mundo está vivendo um tempo de egoísmo, sem sentir, sem ter, sabe, apatia pelo próximo. E quando Deus permite uma dor na nossa vida, a gente começa a olhar diferente para as pessoas que estão ao nosso redor. Então hoje a gente vê, né, muitos juízes na internet, a gente vê muita gente, né, que a vida delas é criticar os outros, a vida delas é falar mal dos outros. Eles são pessoas que apontam o dedo e dizem, você é como se uns fossem melhor do que os outros. Mas essa pessoa só vai parar e eu vejo que é só Deus para tratar do coração do homem. É só Deus, sabe, para quebrantar. E Deus tem um jeito que se a gente tentar com outra pessoa vai dar errado. Mas Deus tem um jeito de nos pegar, sabe, exatamente na nossa dor. Exatamente aonde ele pode quebrantar o nosso coração. Porque Ele é Pai. Ele sabe como nos disciplinar. Ele sabe o que é melhor para a gente.
Então Deus pode estar permitindo essa situação na tua vida para tornar você mais humano, para tornar a sua vida um pouco mais simples. Você para, sabe, de dar valor para algumas coisas na sua vida que você dava muita importância e hoje você não dá tanto. Por quê? Porque Deus quebrantou teu coração, colocou prioridades na tua vida, sabe? Porque para algumas pessoas a prioridade delas é ganhar dinheiro, a prioridade delas é passar por cima de princípios, mesmo que isso tenha que prejudicar pessoas. Mas quando Deus quebranta o coração, Deus mostra para aquela pessoa que existe um caminho diferente. Algumas dores vêm para lhe posicionar, porque às vezes nós não estamos vendo as coisas como elas são. Nós estamos vendo as coisas como nós somos. Qual que é a diferença disso? É que quando você olha por uma lente de ressentimento, o seu opositor, você automaticamente vai, sabe, ter atitudes erradas com essa pessoa. Porque você está assim. Então você não está olhando, sabe, as coisas pela ótica de como elas são, mas de como você está. Então, às vezes, a vida está ruim porque você está ruim. Os negócios não estão bem porque você não está bem. A vida está exaustiva, está cansativa para você, não é porque a tua vida é ruim, é porque você está ruim. Você não está bem. E essa dor, enquanto nós não tivermos o discernimento, como eu ensinei na oração da manhã, enquanto nós não temos o discernimento certo, nós não vamos tratar dela. Então, às vezes, as dores vêm para nos posicionar e nos fazer entender, sabe, quem a gente é. Não é como as coisas estão, mas como eu estou. Você já parou para pensar, presta atenção. De repente você não está tendo alegria na sua vida porque você não está bem. Não é pela falta, sabe, de um carro novo. Não é pela falta, sabe, de ganhar mais dinheiro. É porque você não está bem. Isso são as dores. Mas eu encerro essa palavra, certo? Pela manhã eu dei um conselho para você. Qual que foi o conselho que eu dei? Procure discernir as dores para tratar o problema. E agora, a lição de hoje para você transformar a sua vida é: procure entender se o problema está no lado de fora ou se o problema está no lado de dentro. Porque a gente cobra muito a Deus, a gente fala muito que é o diabo atacando a nossa vida, mas e se tem rachadura na nossa estrutura? E a gente não está olhando para dentro, só está olhando para o lado de fora. Então procure entender se algo dentro de você não precisa ser consertado, para que no lado de fora também seja consertado. Amém? E fique firme, comece a entender as coisas, porque as dores são necessárias. As dores são necessárias. Deus também fala através da dor. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero pedir para você compartilhar essa palavra com 7 pessoas. Manda aí para teus amigos, para teus parentes, para as pessoas próximas. Quero também aqui dar um anúncio que dia 14 e 15, semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter o Seminário de Intercessão Profética. Exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom, mas, se você não quer se tornar aluno, quer só participar do evento, entre em contato com a minha equipe. Entre em contato com a minha equipe para você não ficar de fora. Claro que dentro da academia, você vai gostar. Não só vai gostar, como você vai crescer espiritualmente. Sabe, é que nem a pessoa tentando, ela tenta cuidar do corpo dela sozinha e quando ela tem alguém ajudando ela, é diferente. São resultados diferentes em bem menos tempo. Um mentor na sua vida pode mudar a sua história. Deus coloca pessoas no nosso caminho. E a Academia Kingdom é isso, é eu pegar você pela mão e ajudar você a romper. Não com resultados fictícios. Você conhece a minha vida, se não conhece, tem que conhecer, porque Deus fez grandes coisas na minha vida. Por isso eu convido você a se tornar aluno da Academia Kingdom.
Agora, se você quer só participar do seminário de intercessão profética, entra ali no meu site ou entre em contato com a minha equipe que você vai conseguir fazer a tua inscrição, tá bom? Não perca essa oportunidade. Você tem que se levantar como um intercessor dentro da sua casa. Você precisa aprender a orar pela tua casa, pela tua família. Você tem que ser um guerreiro de intercessão. Amém? Glória a Deus? Muito bem. E lembrando a todos que amanhã tem aula dentro da academia. Tá bom? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Esse salmo poderoso, tanto de defesa quanto de ataque. Eu quero compartilhar esse salmo com você e quero orar pela sua vida. Enquanto eu declaro o Salmo 91, compartilha aí com 7 pessoas e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Também quero agradecer a todos os nossos parceiros. Que Deus abençoe poderosamente todos os nossos parceiros e intercessores que têm nos ajudado no programa de TV, que têm orado por nós para Deus nos abençoar também. Essa é a nossa missão, levar a palavra de Deus. Estamos na Bandeirantes, de domingo a domingo às 5h45 da manhã. Tem sido desafiador, mas Deus tem abençoado o nosso propósito. Deus conhece o nosso coração. Então eu sou muito grato a todos e que Deus pague, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu gostaria muito de você que tem um filho, que tem uma filha, que tem um irmão de sangue, que você convidasse essa pessoa para fazer os 21 dias de transformação aqui, junto conosco, às 6 da manhã e às 18 horas. Eu gostaria muito que você fizesse isso. Se você puder, compartilhar com essa pessoa, certo? Para ela participar hoje, ela começar hoje já, nos 21 dias de transformação. Hoje nós aprendemos sobre o propósito da dor. Cada dia você vai receber uma lição. Vai te abençoar tremendamente. Amém? Deixa eu orar pela tua vida agora. Já colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, apresento diante de ti os pedidos de oração dos teus filhos, a necessidade, o clamor. Sim, Pai, o coração dessa mãe, o coração deste marido, o coração, meu Pai, dessa pessoa que tem grandes responsabilidades e que precisa de uma intervenção, de um milagre do Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, o milagre de Deus para a vida dessa pessoa. Eu te peço a intervenção sobrenatural na vida dela, na sua casa e em todas as coisas que são referentes a ela, que haja o toque do teu poder. Senhor, nos mostra aonde, Senhor, temos errado e se existem problemas em nós, coisas que precisamos reparar, o que precisamos alinhar na nossa vida, colocar nos trilhos de Deus. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção em nossa vida. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro agora para que todo laço do diabo seja cortado. Eu oro agora para que toda ação contrária de Satanás seja paralisada, bloqueada no nome de Jesus e desfeita. Que toda invocação maligna contra a vida dessa pessoa, toda inveja, toda palavra contrária, toda resistência espiritual, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dela, no trabalho dela, na família dela, em nome de Jesus, que essa ação maligna seja desfeita agora. Que
Que o toque de Deus venha sobre ti. Toque-os, Jesus. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu poder. E todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Senhor, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro saúde total e completa, do alto da cabeça à planta dos pés. Todo movimento que estava limitado por um problema, que haja cura, restauração total, que o poder de maravilhas toque na vida dessa pessoa. Oro também por aqueles que estão cansados, aqueles que têm travado grandes batalhas, que estão desanimados, que já estão sem forças, Pai. Que essa pessoa receba um novo ânimo, receba forças do Senhor, receba a graça do Senhor sobre a sua vida, tocando sua vida, tocando a sua casa, no nome de Jesus Cristo. E, Senhor, eu oro para que nesse momento o Senhor opere milagres em todo aquele que está pedindo uma resposta para o Senhor em uma situação impossível aos olhos do homem. Eu oro por um milagre entrando na UTI, um milagre entrando no trabalho, um milagre entrando no casamento, um milagre entrando na vida desse filho, o Senhor dando livramento, o Senhor desfazendo todo o mal no caminho dessa pessoa. E eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, a graça que estava sobre o apóstolo Paulo, essa graça está sobre nós, essa graça nos basta, essa graça é poderosa na nossa vida, por isso nos rendemos a Jesus, nos rendemos à sua palavra e declaramos, sua graça está sobre nós. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Amém e amém. Diga comigo, a partir de hoje, a minha vida nunca mais será a mesma. Eu agradeço o dia que o Senhor me mostrou também que o meu chamado era de intercessor. Por isso eu quero convidar você a se tornar um intercessor. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Compartilhe se não compartilhou, seja uma bênção para alguém. Até mais, que Deus te abençoe.